Correto. Observe. The rest of the dead church members O restante dos mortos, membros de igreja, live not again until 1,000 years has passed. não viveram novamente até que se passaram 1000 anos. The church members, the Christian, the church, live not again until the end of the 1,000 years. Os membros de igreja, os cristãos, a igreja não viveu novamente até o fim de 1000 anos. And then they come forth to stand before the bride. E então eles vieram e se posicionaram diante da noiva. Right. Isto é correto. Stand before the king and the queen. Se colocaram diante do rei e da rainha. Glory. Glória! Some church today calls herself the queen of heaven. Algumas igrejas hoje chamam a si mesma de a rainha do céu. The queen of heaven is the selected bride of Christ. A rainha do céu é a noiva escolhida de Cristo. And she comes with him. E ela vem com ele. Daniel saw it, said 10,000 times 10,000 minister to him. Daniel viu isto e disse: milhares de milhares o serviram. Now if you watch the scripture there in Daniel, Agora observe as escrituras ali em Daniel. judgment was set and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. I remember Agora recordem, when he come with his bride. quando ele veio com sua noiva. The wife ministers to her husband. A esposa assiste a seu esposo. And 10,000 times 10,000s of thousands minister to him. E milhares o serviram. Judgment was set and the books were open. O julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. And another book was opened, which is the book of life. E outro livro foi aberto, o qual era o livro da vida. Not the bride at all. Não a noiva de modo algum. She's done gone up and come back. Ela já subiu e voltou. And standing there in judgment of those generations that refused the gospel message. E está de pé ali no julgamento daquelas gerações que recusaram a mensagem do Evangelho. Didn't Jesus say the queen of the south shall rise with this generation in her days of the judgment and will condemn this generation, for she came from the utmost parts of the world to hear the wisdom of Solomon? Não disse Jesus que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão? And a greater than Solomon is here. E eis que está aqui. Quem é mais do que Salomão? There stood the judgment, the queen of Sheba. Ali estava o julgamento, a rainha de Sabá, Of the south do sul, stood there in the judgment, estava ali no julgamento. and her own testimony, E seu próprio testemunho, not even a Jew, mesmo nem sendo judia, came up with that generation that was Jew. subiu com aquela geração que era de judeus. And they were blind and missed him E eles estavam cegos e o perderam, because they were looking for him. porque eles estavam procurando por ele. But he comes so simple that they went plumb over the top of it like that. Mas ele veio tão simples que passou bem por cima de suas cabeças assim. And there the great queen humbled herself E ali aquela grande rainha se humilhou. and come and accepted the message. E veio e aceitou a mensagem. And she'll stand in the judgment, he said, and condemn that generation. E ela estará de pé no julgamento, disse ele, e condenará aquela geração. I see the three classes always, Agora, vê você sempre as três classes? the book, O livro, the dead, os mortos, were judged out. foram julgados. Another book, Outro livro, the book of life. o livro da vida. Them who had their names in the book of life. Aqueles que tinham seus nomes no livro da vida. If your name's in the book of life, it's all right, huh? No, sir. Você diz, se seu nome está no livro da vida, tudo bem.
Verdade? Não, senhor. Look, Judas Iscariot had his name in the book of life. Veja, Judas Iscariotes tinha seu nome no livro da vida. I say that's wrong. Agora, diga que isso está errado. Jesus, in Matthew 10, gave him power to cast out devils and send them forth to heal the sick and to cleanse the lepers and raise the dead. Jesus, em Mateus 10, lhes deu poder para expulsar demônios e os enviou a curar os enfermos e limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. And they went out and returned back. E eles saíram e retornaram. Judas right with them. Judas exatamente com eles. And they cast out devils and done all kinds of miracles and returned back and said even the devils is subject unto us. E eles expulsaram demônios e fizeram todos os tipos de milagres. E retornaram e disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Jesus said, don't rejoice that the devils is subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Jesus disse, não vos alegreis porque se vos sujeitam os demônios, mas alegrai-vos por estarem vossos nomes escritos no céu. And Judas was with them. E Judas estava com eles. But what happened? Mas o que aconteceu? When it come down to the elected group to go up there at Pentecost and really receive the Holy Spirit, Quando foi para o grupo eleito subir ali no Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas showed his color. Judas mostrou suas cores. He'll be there in the judgment. Ele estará ali no julgamento. So the books was open and the life was open. Então os livros foram abertos e o livro da vida foi aberto. And every man was judged thus. E assim foi cada homem julgado. Now the bride standing there with Christ Agora a noiva estava ali de pé com Cristo to judge the world. para julgar o mundo. Don't the Paul say, dare you, talking to the bride, having any manner of grievance against each other, that you go to the unjust law? Don't you know the saints shall judge the earth? Não, Paulo disse, falando com a noiva, ousa algum de vós tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? There you are. Aí está você. The saints is going to judge the earth and take it over. Os santos julgarão a terra e tomarão o domínio. Right. Isto é correto. Say, how in the world the little group like that, I don't know how it's going to be done, but he said it's going to be done, so that just settles it as far as I know. Você diz, como alguma vez no mundo um grupinho como aquele, eu não sei como isto será feito, mas ele disse que isto será feito. Então isto está determinado até onde eu sei. I know. Now, notice Agora veja, agora observe. the rest of the dead, the church members, dead church members, O restante dos mortos, os membros da igreja, membros de igreja morta, live not again until 1,000 years, não viveram novamente até 1000 anos, and then at the 1,000 years they were gathered, another resurrection come, which is second resurrection, então depois de 1000 anos, eles foram juntados, outra ressurreição veio, a qual é a segunda ressurreição, and they were gathered, and Christ and the church, the bride, not the church, the bride, e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a noiva, não a igreja, a noiva. Christ and the queen, not the church. Cristo e a rainha, não a igreja. Sure, Christ and the bride stood there. Cristo e a noiva se colocaram ali. Sure, Christ and the bride stood there. And they were separated like the sheep from the goats. E eles foram separados como as ovelhas dos bodes. Right? Isso é correto. There's the church members come up. Ali apareceram os membros da igreja. And if they heard the truth and rejected the truth, E se eles ouviram a verdade e rejeitaram a verdade, then what's going to be said when the big things spread across the canvas when even your own thoughts will be there? então o que vai ser dito quando as grandes coisas forem propaladas nas telas?
sendo que até mesmo seus próprios pensamentos estarão ali. What you thought about it. O que você pensou a respeito daquilo? How you going to escape it? It's right on the canvas of the skies and God's great television. Como você escapará estando isto bem ali nas telas dos céus, a grande televisão de Deus? There's your own thoughts rebelling. Your own thoughts will speak against you in that hour. E os seus próprios rebeldes pensamentos, os seus próprios pensamentos falarão contra você naquela hora. So if you speak one thing and think another, you better stop that. Então, se você fala uma coisa e pensa outra, é melhor você parar com isso. Get your thoughts on God. Coloque seus pensamentos em Deus. Keep them pure and stay right there with it and speak the same thing all the time. Mantenha-os puros e permaneça bem ali com aquilo e fale a mesma coisa o tempo todo. Don't say, well, I'll believe it, but I'll go find out. Vem, não diga, bem, eu direi que crerei nisto, mas eu vou averiguar. You believe it. Amen. Crê nisto. Amém. Notice, Observem, these type, reason they die out, they go through the purging of trial of the tribulation. essa classe, a razão pela qual morrem, eles passam pela purgação da prova da tribulação, Because they're not actually under the blood. porque realmente eles não estão debaixo do sangue. They claim they are, but they're not. Eles alegam que estão, mas não estão. How can they go through a trial to purify them when the bleached blood of Jesus Christ takes every symptom of sin and stuff away from them? Como podem eles passar através de uma prova para se purificar, quando o sangue alvejante de Jesus Cristo tira todo o sintoma de pecado e coisas para longe de você? And you're already dead, and your life is hid in Him through God and sealed in there by the Holy Ghost. E você está morto, e sua vida está escondida nele, através de Deus, e selada ali através do Espírito Santo. What are you going to be judged for? Para que então você vai ser julgado? Where are you going to get your purification? Onde você obterá a sua purificação? What do you have to be purified from? De que você tem que ser purificado? When you're perfectly in Christ sinless. Uma vez que você está em Cristo, perfeitamente sem pecado. What's the judgment for? Como? Para que o julgamento? But it's a sleeping bunch of them people can't make out. Mas é para esse grupo de pessoas que dormem, que não podem entender. Now they haven't done it for years, see? But this is the hour of revelation. Agora, eles não têm feito isto por anos, veja você, mas esta é a hora da revelação. Being revealed. Veja, sendo revelado. Just at the coming of the bride, the last winding up, the last things are coming, it's coming to an end, friend, I believe. Bem na vinda da noiva, a última volta, as últimas coisas estão se aproximando. Está chegando ao fim, amigo. Eu creio. When? I don't know. Quando? Eu não sei. I can't tell you, but anything, I want to live tonight like if it was tonight, I'd be ready. Eu não posso lhe dizer, mas qualquer coisa, eu desejo viver nesta noite como se isto fosse hoje à noite. Eu estaria pronto. Vem? He might come tonight yet, and he might not come for 20 years. I don't know when he'll come. Ele pode vir ainda nessa noite e talvez não venha por 20 anos. Eu não sei quando ele virá. But whenever it is, and my life might be over tonight. Mas seja quando for, e minha vida pode acabar nesta noite. And then whatever I've done here is finished at that hour. I've got to meet him in a judgment the way I went out here, the way the tree leaves, that's the way it falls. E então seja o que for que eu fiz aqui, estará terminado nessa hora. Eu tenho que encontrá-lo no julgamento, da forma que eu fui aqui embaixo. E a árvore cai para o lado que está inclinada. Remember, Recordem, when they went to buy oil, quando elas foram comprar azeite, why say now, wait a minute, Brother Branham. elas... você diz, agora espere um minuto, irmão Brana. I don't know about that. Eu não sei a respeito disto. When they went to buy oil, when they come back, the bride was done gone. And the door was shut and they knocked and said, let us in, let us in. Quando elas foram comprar azeite, quando voltaram, a noiva havia ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram,
deixa-nos entrar, deixa-nos entrar. But they were out in outer darkness. Mas elas foram lançadas nas trevas exteriores. Now, if you want a type of that, Agora, se você deseja um tipo daquilo, now look, in the time of Noah, veja, no tempo de Noé, Jesus said, Jesus disse, referred to it. se referiu a isto. Now, in Noah's time, Agora, no tempo de Noé, they went into the ark, eles entraram na arca. but they were carried over during the time of the judgment. Porém, eles foram carregados durante o tempo do juízo. But that didn't type Christ's bride. Mas aquilo não tipifica a noiva de Cristo. Enoch typed the bride. Enoque tipificava a noiva. Enoch, Noah, went over through the bride, went over through the tribulation period, and suffered, and become a drunk, and died. Enoque, Noé passou pelo período da tribulação e sofreu e se tornou um bêbado e morreu. But Enoch walked before God for 500 years and had a testimony. He pleased God with raptured faith and just started walking right out and went up to the skies and went home. Mas Enoque andou diante de Deus por 500 anos e teve um testemunho que agradou a Deus com a fé do rapto. E apenas começou a andar e subiu aos céus e foi para casa. Without even tasting death. Sem nem mesmo ter provado da morte. Never died at all. Nunca morreu de modo algum. That's a type of we which are alive and remain shall not prevent or hinder those same type of people that are asleep. Este é um tipo de nós o que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos ou estorvaremos aqueles mesmo tipo de pessoas que estão dormindo. That fell asleep on account of human age and the state of human age. Que caíram num sono por causa da idade humana, no estado da era humana. They died back there, but they're not dead. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. They are sleeping. Eles estão dormindo. Amen. They are asleep, Amém! Eles estão dormindo, not dead. não mortos. And the only thing it needs is the bridegroom to wake them. E a única coisa que se necessita é que o noivo os desperte. We which are alive and remain shall not hinder those that's already fell asleep. Sim, e nós os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos aqueles que já foram dormir. For the trumpet of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first. Pois a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. And we which are alive and remain shall be caught up together with them. And will meet the Lord in the air. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com Ele e encontraremos o Senhor nos ares. And the rest of the dead live not for 1,000 years. E o restante dos mortos não tornarão a viver por 1000 anos. There you are. Aí está você. They went through the tribulation period. Eles passaram pelo período da tribulação. What was it? Like Enoch. O que foi isto? Como Enoque. You know, Noah watched Enoch. Você sabe, Noé observava Enoque. Or when Enoch come up missing, he knew judgment was at hand. Pois quando Enoque desaparecesse, ele sabia que o julgamento estava à mão. He got to hanging around the ark. Ele ficou ali pela arca. But Noah didn't go up. But Noah didn't go up. Mas Noé não subiu. He just lifted a little piece off and rode over the tribulations. Ele apenas foi levantado um pouquinho e viajou sobre as tribulações. He was carried through the tribulation period to die the death. Ele foi levado através do período da tribulação para sofrer a morte. See? But Noah was carried through. Vem, mas Noé foi carregado. Enoch was translated without death. Enoque foi trasladado sem a morte. A type of the church being caught up
with those who are asleep to meet the Lord in the air, and the rest of the church is carried over into the tribulation period. Um tipo da igreja sendo levantada com aqueles que dormiram, para encontrar o Senhor nos ares, e o restante da igreja é levada para o período da tribulação. E o mesmo nada mais posso fazer em relação a isto. Enoch, raptured, no death. Enoque, raptado sem ver a morte. Now, let's start studying a little now. Get down to our lesson. I just keep on that. We never will get into this deal. Agora, vamos começar a estudar um pouquinho agora. Chegaremos à nossa lição. Se eu continuar nisso, nós nunca chegaremos neste selo. Now notice. Agora, observe. Let's take now, because we're going to have along, maybe tomorrow night or next night, hit a trumpet now and then, because the trumpet sounds at the same time the seal. Vamos tomar agora, porque teremos uma longa noite, talvez amanhã, ou na noite seguinte, atingiremos uma trombeta. Agora e depois, porque a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É simplesmente a mesma coisa. A era da igreja se abre. É exatamente a mesma coisa. Veem? Agora, uma trombeta sempre declara guerra. Ou, se não, um distúrbio político. A trombeta produz um distúrbio político e aquilo causa guerra. Quando você se envolve em políticas, você conclui que eles estão numa atrapalhada, como temos agora. Cuidado! A guerra está à mão. Mas, veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem esta parte em sua mão. Porque ela foi redimida por Cristo. Mas ele está fazendo o papel do parente redentor, tomando seus súditos, até que o último nome seja colocado naquele livro. E ele já o recebeu e o selou. Agora você entendeu? Então ele vem de seu trono, o trono de seu pai, vai para frente, tira o livro da mão de Deus, do trono, e reclama os seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar por sua noiva. Amém. Então o que ele toma? Ele toma o seu adversário, Satanás, e o amarra e o joga no fogo ali fora com todos os que o seguiram. Agora recordem, não foi a Rússia. Não, o anticristo é um sujeito polido. Simplesmente observe quão polido ele é. Ele é esperto. Sim, Senhor. Tome o Espírito Santo, o único que pode superá-lo. Observe. Trombetas significam distúrbio político. Guerras. Mateus 24. Jesus falou disto. Ele disse: ouvireis de guerras e rumores de guerra. All the way down through, you remember this, Jesus speaking that. Wars, rumors, and wars, and rumors, and wars, and on down to the end. Veja, por toda a trajetória, você recorda o Jesus falando aquilo: guerras, rumores e guerras, e rumores e guerras, e assim até o fim. Now that's the trumpet sounding. Agora, estas são as trombetas soando. Now when we get on the trumpets, we'll go back there and pick up each one of them wars and show you that they follow them churches. Agora, quando entrarmos nas trombetas,
Voltaremos ali e apanharemos cada uma daquelas guerras, e lhes mostraremos que elas seguiram aquelas igrejas. Show you they follow these seals. Lhes mostrarei que elas seguiram estes selos. Wars and rumors of war. Guerras e rumores de guerras. But trumpet denotes political disturbance. Mas a trombeta denota distúrbio político, Whereas seals deals with the religious disturbance. enquanto os selos tratam com um distúrbio religioso. See, a seal is open, Vem, um selo é aberto, a message is dropped. uma mensagem é entregue. And then the church is always so set up in its own political ways and whatever more, and all of its dignitary. E então a igreja está sempre tão estabelecida em seus próprios sistemas políticos e outras coisas e todos seus dignatários. And when that real message drops down, E quando a verdadeira mensagem vem, that messenger goes forth and he shakes them to pieces. aquele mensageiro segue e ele lhe sacode em pedaços. Hey, that's right. Isto é correto. It's religious disturbance É o distúrbio religioso, when a seal's open. quando um selo é aberto. That's what's happened. Isso é o que aconteceu. Yeah. Vê? Sim. They get all at ease in Zion. Todos eles chegam fácil em Sião. The church gets all settled down. A igreja fica acomodada. We got it all made just like the Church of England. E temos feito tudo exatamente como a igreja da Inglaterra. It's all settled down. The Catholic Church all settled down, and along come Luther. Todas se estabeleceram. A igreja católica, todas se estabeleceram. E em seguida veio Lutero. There's a religious disturbance. Houve um distúrbio religioso. Yes, sir. Sure was. Sim, senhor. Claro que houve. Well, the church went on off the Zwingli, and Bem, a igreja seguiu em frente através de Zwingli. from Zwingli come on down to different ones, and to Calvin, and E de Zwingli até os outros. E até Calvino. after a while the Anglican Church settled down, and it was just at ease. E após algum tempo, a igreja anglicana se estabeleceu. E foi muito fácil. Now, along come Wesley. E em seguida veio Wesley. There was a religious disturbance. Ali houve um distúrbio religioso. Right. Isso é correto. See, it always denotes a religious disturbance. Veja, isto sempre declara um distúrbio religioso. Now, the seal. Let's just read it a little bit now. Agora, o selo. Vamos apenas ler um pouquinho agora. I want to get this read it. I get to talking. Eu quero para obter este. Apenas leremos isto. Eu começarei a falar, And I saw when the Lamb opened one of the seals. E vi quando o cordeiro abriu um dos selos. What happened? O que aconteceu? And I heard as it was a noise of a thunder. Eu ouvi como a voz de um trovão. Oh, how I'd like to dwell on that just a few minutes. Oh, eu gostaria de parar nisto só por alguns minutos. I hope now that all the people that know these things and are waiting for the consolation of the Lord will now study real close. Espero agora que todas as pessoas que conhecem estas coisas e estão esperando pela consolação do Senhor possam agora estudar atentamente. And on the tapes also. E nas fitas também. That you'll think of this. Que pensem sobre isto. The first thing happened A primeira coisa aconteceu. when that lamb broke that first seal, a thunder roared. Quando aquele cordeiro rompeu aquele primeiro selo, soou um trovão. Now that's got a significance. It's got a meaning. It's a meaning. Nothing happens without a meaning. Agora, isto tem um significado. É significante. Tem um significado. Tem um significado. Nada acontece sem um significado. Alright, a thunder roared. Correto. Um trovão soou. Wonder what that thunder was. Gostariam de saber o que foi aquele trovão? Let's read a little bit. Let's turn to Matthew. No, let's take St. John first. St. John 12, chapter. And just hold it a minute. Agora vamos ler um pouquinho. Vamos abrir em Mateus
Não, vamos primeiro tomar São João capítulo 12 e espere só um minuto. St. John, the 12th chapter. São João capítulo 12. And now, let's begin with the 23rd verse of St. John 12. E agora vamos começar com o versículo 23 de São João 12. Now listen here now, real close, and you won't have to wonder no more what it is. Agora, ouçam aqui atentamente agora. Então você não terá mais que se preocupar sobre o que é isto. And Jesus answering them, saying, E Jesus lhes respondeu dizendo: The hour is come that the Son of Man should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. See, you're at the end of an age there. His ministry is ending. See? Veja, você está no fim de uma era ali. Seu ministério está findando. Vem? The hour is come that the Son of Man should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. What about the hour has come that when his bride must be taken away? E o que me diz sobre isto? A hora quando sua noiva será tomada? What the hour has come, the time shall be no more. O que? A hora que há de vir, quando? O tempo não será mais. The angel is ready to set one foot on the land and the other on the sea with a rainbow over him with feet and say, time's run out. O anjo está pronto para colocar um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre si, e dizer: o tempo acabou. And besides that, he raised up his hand and swore that time would be no more when this happened. How perfect it is, a sworn affidavit to the church. E além disso, ele levantou sua mão e jurou que não haveria mais tempo quando isto acontecesse. Quão perfeito é isto! Um juramento garantido para a igreja. The hour has come that the Son of Man should be glorified. É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Verily, verily, I say unto you, except the corn of wheat falls into the ground and dies, it abides alone. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. But if it die, it bringeth forth much fruit. Mas se morrer, dá muito fruto. He that loveth his life shall lose it. He that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. Quem ama sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. If any man serve me, let him follow me. Se alguém me serve, siga-me. Where I am, there also my servant E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. be. If any man serve me, him will my Father honor. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Now is my soul troubled. Agora, a minha alma está perturbada. You say, well, him coming to the end of the road and you got trouble? Você diz: bem, chegando ele no final do caminho e teve problemas, What does it make you think when some great spiritual something happens that troubles you? o que te faz pensar que não se perturbará quando alguma grande coisa espiritual acontecer? Oh, my. Oh, que coisa! I my soul troubled. Agora minha alma está perturbada. What shall I say? Father, save me from this hour? E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. But for this cause came I into this hour. Mas para isso vim a esta hora. Father, glorify thy name. Pai, glorifica o teu nome. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. The people said, that stood by, that heard it, they said, it's thunder. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Then, when the Lamb took the book and broke that first seal, Então, quando o Cordeiro tomou o livro e rompeu aquele primeiro selo, God spoke from his eternal throne Deus falou do seu trono eterno to say what that seal was to be revealed. para dizer que aquele selo era para ser revelado. But when it's placed before John, Mas quando foi colocado diante de João, it was in a symbol.
Era um símbolo. When John saw it, it was still a mystery. Quando João ouviu, aquilo ainda era um mistério. Why? Por quê? It wasn't even revealed right then. Nem mesmo a ele foi revelado então. It cannot be revealed until what he said here at the end time. E não pôde ser revelado até que se cumpra o que ele disse aqui com relação ao fim do tempo. But it come in a symbol. Mas veio em um símbolo. When it thundered, Quando trovejou, remember, a loud clapping noise of a thunder is the voice of God. recordem, um ruído forte de um trovão é uma voz de Deus. That's what the Bible says. Isso é o que a Bíblia diz. Vejam, That's a thunder. um estrondo de trovão. They thought it was a thunder, Eles acharam que era um trovão, but it was God. mas era Deus. He understood it, Ele entendeu aquilo, for it was revealed to him. See? pois lhe foi revelado. Vem, It was a thunder, era um trovão. and notice, the first seal opened, E observe, o primeiro selo aberto. the first seal, when it was opened in the symbol form, it thundered. O primeiro selo, quando ele foi aberto na forma de um símbolo, ele ecoou. Now what about when it's opened in its reality form? Agora, o que será quando for aberto em sua forma real? It thundered as soon as the lamb struck back the seal. Isto ecoou tão logo que o cordeiro atingiu o selo. And what did it reveal? E o que revelou? Not all of itself. Não tudo desse mesmo. First it's with God. Primeiro, está com Deus. Next it's in a symbol. Depois, ele está num símbolo. Then it's revealed three things. Então, ele é revelado três coisas. See? Vem, It's coming forth from the throne. veio do trono. First it can't be seen, heard, or nothing. Primeiro, ele não pôde ser visto, ouvido ou nada. It's sealed up. Está selado. The lamb's blood paid the price. O sangue do cordeiro pagou o preço. It thundered when he spoke it out. And when he did, a white horse rider started out. Isto ecoou quando ele falou. E quando ele o fez, o cavaleiro do cavalo branco saiu. And it still was a symbol. E ainda era um símbolo. Now watch. He said it would be known in the last day. Agora, observe. Ele disse que isto seria conhecido no último dia. But it comes forth in a church symbol. Mas veio em um símbolo de igreja. Do you understand it, church? Você compreende isto, igreja? Amen. It comes forth in a symbol of a church that they know there is a seal, but just what it is yet they don't know. Veio em um símbolo de uma igreja que eles ali sabiam ser um selo. Mas realmente o que é, ainda eles não sabiam. Because it's a white horse rider. Porque é um cavaleiro do cavalo branco. Because it's a white horse rider. And only is to be revealed at the last day when this actual seal is broken. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este selo presente é rompido. Broken to who? Not to Christ, but to the church. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notice. Now. Agora, observe. Oh my, that just makes me tremble. Oh, que coisa! Isto simplesmente me faz tremer. I hope that the church truly understands it. Eu espero que a igreja verdadeiramente entenda isto. What I mean, you people. O que eu quero dizer, vocês, pessoas, I'm going to call you bride. vou lhes chamar de noiva. That you understand it. Vejam, para que entendam isto, The voice is a thunder. a voz é um trovão. The voice came from where? A voz veio de onde? From the throne where the Lamb had just left. As intercessor. Do trono, de onde o cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Now he's standing here to take his position and his claims. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. But the thunder came from the inside of the throne. Mas o trovão veio de dentro do trono. Thundered out. Trovejou! And the Lamb was standing out here. E o cordeiro estava de pé aqui fora. The thunder where the Lamb had left.
left the Father's throne to go to take his own throne. O trovão veio de onde o cordeiro havia saído, deixado o trono do Pai para ir tomar o seu próprio trono. Glory. Glória! I don't miss it, friends. Agora não percam isto, amigos. We all know as Christians Todos nós sabemos, como cristãos, that God swore to David que Deus jurou a Davi that he would raise up Christ to sit on his throne and give him an everlasting kingdom here on the earth. que ele ressuscitaria a Cristo para assentar em seu trono e dar a ele um reino eterno aqui na terra. He did it. Ele o fez. And Jesus said, E Jesus disse: he that overcomes the Antichrist and all the things of the world aquele que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo shall sit with me on my throne, se assentará comigo no meu trono, as I have overcome and have sat down on my Father's throne. como eu venci e tenho me assentado no trono de meu Pai. Vem. Now someday he rises from the Father's throne Agora, algum dia ele se levantará do trono do Pai and goes to take his own throne. e tomará o seu próprio trono. And goes to take his own throne. Now he comes forth to call his subjects. Agora ele vai chamar os seus súditos. How is he going to claim them? Como irá ele reclamá-los? He's already got the book of redemption in his hand. Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glory. Glória! Oh, I feel like singing a hymn. Oh, sinto vontade de cantar um hino. Soon the Lamb will take his bride Em breve o Cordeiro levará a sua noiva to be ever at his side. para estar para sempre ao seu lado. All the hosts of heaven will assemble thee. To watch that. Todas as hostes do céu se reunirão para observar o quê? What will be a glorious sight? Oh, será um cenário glorioso. All the saints in spotless white. Todos os santos de branco imaculado. And with Jesus we shall feast eternal. E com Jesus festejaremos eternamente. My. Talk about sitting now in heavenly places. Oh, que coisa! Falar a respeito de assentar agora em lugares celestiais? What will it be? O que isto será? If we can feel this way sitting down here on earth, Se podemos nós sentir desta maneira, assentados aqui embaixo na terra, before the rapture comes, antes do rapto chegar, in this condition that we're in now, and we can enjoy it, stand up around walls and stand in the rain just to hear this, what will it be when we see Him sitting there? nessa condição em que estamos agora, e podemos nos alegrar de pé ao redor das paredes e de pé na chuva, apenas para ouvir isto, como será quando nós ouvirmos assentado ali? Oh, my. Oh, it'll be a glorious time. Oh, que coisa! Oh, será um tempo maravilhoso. Left the Father's throne, came forth His Son to be He is the Son of David. Deixou o trono do Pai, se aproximou, seu filho para ser. Ele é o filho de Davi. That's what the Israel thought he would do then. Isso é o que o Israel pensou que ele seria então. Remember the Ethiopian woman said, Recordem o que a mulher Ciro-Fenícia diz? Thou son of David. Tu, filho de Davi. Remember blind Bartimaeus? Lembram do cego Bartimeu? Thou son of David. Tu, filho de Davi. And Jesus, knowing what the plan was, yet they didn't know it, Vem, e Jesus sabendo qual era o plano, embora eles não o soubessem, they tried to force him to make him take the throne. eles tentaram forçá-lo e fazer com que ele tomasse o trono. And even Pilate asked him. E até mesmo Pilatos lhe interrogou. But he said, if my kingdom is this world, then my subject would fight. Mas ele disse, se meu reino fosse deste mundo, então meus súditos pelejariam. My kingdom is above.
Meu reino é de cima. But he said, when you pray, let thy kingdom come, thine will be done. In earth here like it is in heaven. Amen. Mas ele disse, quando forem orar, orem, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. How glorious this great thing. Quão gloriosa é esta grande coisa. Left the Father's throne to take his own throne. Deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. He now has come forth from his intercessory work to claim his own throne. Ele agora tem vindo de sua obra intercessória para reclamar seu próprio trono. His redeemed subjects. Seus súditos redimidos. That's what he come forth from the throne to do. It is then that the lion-like creature said to John, foi para fazer isto que ele saiu do trono. Então foi quando aquela criatura como leão disse a João, come see. Vem e vê. What? Observe. Are you reading it? Agora, você está lendo isto? One of the seals, and it as if it was the noise of a thunder, and one of the four beasts. Dos selos, e isto, como em voz de trovão, e dos 4 animais. You know what the beasts were? Vocês sabem o que eram os animais? We took them. Já os tomamos. One like a lion, one like a calf, and one like a man, and one like an eagle. Como leão, como novilho, e como homem, e como águia. Now, this first beast said, agora, este primeiro animal disse, watch, each time is a different beast, so them 4 horse riders pass. Observe, cada vez há um animal diferente, até aqueles 4 cavaleiros passarem. There's 4 beasts and there's 4 horse riders. Há 4 animais e há 4 cavaleiros. Notice, each one of them beasts announced. Observe, cada daqueles animais anunciarem. Matthew, Mark, Luke, and John. Mateus, Marcos, Lucas e João. We're going to get back in and prove which one Matthew, Mark, which one Mark, which one John, each one as they went. Vamos voltar e provar qual é Mateus, Marcos, qual era Marcos, qual era João, cada à medida que seguiam. Hello, one of the beasts saying, come see. Dos animais dizendo, vem e vê. He heard the noise of the thunder, and one of the beasts said, now come see. Ele ouviu o barulho de trovão e dos animais disse, agora vem e vê. He heard the noise of the thunder, and one of the beasts said, now come see. In other words, here stands the lamb, and John's standing out there watching it happen. Em outras palavras, agora que está o cordeiro de pé, e João ali fora de pé observando aquilo acontecer. The lamb come up from the throne, like he'd been slain, blood all over him. O cordeiro veio do trono, como se ele houvesse sido morto. O sangue o cobria todo. He was the one that was found worthy, and when he reached over and took the book, ele foi aquele que foi encontrado digno. E quando ele tomou o livro, then everything began to shout and screaming and carrying on, you see. Então todos começaram a gritar e a se comportarem daquela forma. Veja você, Because they know redemption was paid for. porque sabiam que a redenção havia sido paga. Now, he's come to claim his own. Agora, ele havia chegado para reclamar os seus. So he takes the book, stands out there before John. Então, ele tomou o livro, se colocou ali fora diante de João. And he pulls it back and breaks the seal. E ele puxou aquilo para trás e rompeu o selo. Pulls the seal down. Puxou o selo para baixo. And when he pulls the seal down, a thunder cracks through the place. E quando ele puxou o selo para baixo, trovão ressoou por toda parte. And when a thunder clap, no doubt John might have jumped up in the air. E quando o trovão ecoou, sem dúvida, João deve ter saltado nos ares. When a thunder roared. Quando trovão ecoou. And then one of the 4 beasts said, E então dos 4 animais disse, now, come see what it is. agora, venha ver o que é. What's revealed beneath here? O que está revelado aqui debaixo. Oh, my. Oh, que coisa! John, write what you see. João, escreva o que você vê. So, John goes to look see what it was.
Então João olhou, viu o que aquilo era. John goes to see what the thunder said. João foi ver o que o trovão disse. It's then that this creature told John, come see what the mystery is under the first seal. Foi então que esta criatura disse a João, venha ver qual é o mistério que está sobre o primeiro selo. The thunder, the voice of the Creator has uttered it. O trovão, a voz do Criador havia declarado. Now, he ought to know what's there. Agora, ele deve ter conhecido o que estava ali. Oh, Vem, oh, que coisa. but think. Now he wrote this, Mas pense agora, ele escreveu isto, but when he started to write those other 7 thunders, mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse, não escrevas. he'd been commissioned to write everything he seen. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse. But when these 7 thunders over in Revelation 10 uttered, he said, don't write them at all. Mas quando estes 7 trovões ecoaram lá em Apocalipse 10, lhe foi dito, não escreva de modo algum. They're mysteries. We don't know what they are yet. Eles são mistérios, ainda não sabemos o que eles são. But my opinion, they'll be revealed right away. Mas minha opinião é que eles serão revelados imediatamente. And when they do, it'll give faith to that rapture and grace to that church. E quando isto for feito, isto dará fé para aquela graça arrebatadora, para que a igreja se mova. We just moved through everything that we know of, through all the dispensations. We've watched everything. Nós simplesmente temos nos movido através de tudo o que sabemos, através de todas as dispensações. Temos observado tudo. We've seen the mysteries of God. We've seen the appearing of the great gathering together of the bride in the last days. Temos visto os mistérios de Deus. Temos visto a aparição do grande ajuntamento da noiva nos últimos dias. But yet there's something in there that we just can't lighten ourselves with. Mas ainda há algo ali que simplesmente não podemos vislumbrar por nós mesmos. There's something other. Há outra coisa. But I imagine when them mysteries begins to come forth, God said, hold it back now. Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a se manifestar, Deus disse, detém-os agora. Wait a minute, I'll reveal it in that day. Espere um minuto, eu revelarei isto naquele dia. Don't write it all, John, because they stagger over it, just let it go. Não os escrevas de modo algum, João, porque eles tropeçarão nisto. Apenas deixe isto seguir adiante. Vejam, But I'll reveal it in that day when it has to be revealed. mas eu o revelarei naquele dia quando for necessário ser feito. They never uttered for nothing. Eles não soaram em vão. You remember, like the little drop of ink, everything is for a purpose. Você recorda como a gotinha de tinta? Tudo é para um propósito. Everything's for a cause. Tudo é para uma causa. But notice, Mas, observe, the Creator uttered. o Criador declarou, And he heard this voice and he went to see. e ele ouviu esta voz, e ele foi ver. But now, the Lamb is showing John in the symbol of church scripture, like for the church to know. Mas agora, o Cordeiro está mostrando a João no símbolo de uma escritura para a igreja, assim, para a igreja conhecer. What to write, he just comes and don't tell this, just what it is. O que escrever, ele apenas lhe mostrou, disse, agora não diga isto, apenas o que isto é. Don't go down, John, and say, now this is just what this is. Não desça, João, e diga, agora isto é exatamente o que isto é. Now what's under this seventh seal? Don't go down and tell that, for if I tell John that, then all down through the age, the whole plan will be broken. It's a secret. See? O que está sobre este sétimo selo? Não desça e diga isso. Pois, se eu disser a João isso, então todo o plano através das eras será rompido. É um segredo. Vem. He just wants to, it's coming. He said, nobody's going to know when I'm coming. I'm just coming. Ele apenas deseja sua vinda. Ele disse agora, e ninguém saberá quando virei. Eu simplesmente virei. Vejam. Vem. That's all. It ain't for my business. No when. I just be ready. See? Isso é tudo. E não é negócio meu saber quando. Eu apenas estarei pronto. See?
Veja você. So then he said, now John went forth, he thought, I'm going to see it now. Então ele disse, agora João saiu, ele pensou, eu verei isto agora. And what did he do? When John went forth, E o que ele fez quando João saiu? now what's he got to do? Agora, o que ele tinha que fazer? Now he's got to write this to the church age. Agora, ele tinha que escrever isto para a era da igreja. That's what he's supposed to do. Isto é o que ele estava suposto a fazer. Write it to the church ages. Escrever aquilo para as eras da igreja. Write what you see of these 7 golden candlesticks at the beginning. Write to this church and tell them. Escreva a respeito destes 7 castiçais de ouro que viste no princípio. Escreva a esta igreja e lhes diga. All right? Correto? And the thunder went off. E um trovão ecoou. John knew it was the voice of God. João sabia que aquela era a voz de Deus. And then the lion-like creature said, come see what it was. E então a criatura como o leão disse, venha e veja o que isto foi. John went forth now with his pen to write what he was going to see. E João foi agora com sua pena para escrever o que ele ia ver. Now, he never seen exactly what it was. Agora, ele não viu exatamente o que aquilo era. He never understood it. Ele nunca compreendeu aquilo. But what he saw was what God was sending to the church for a time. Mas o que ele viu foi o que Deus estava enviando para a igreja por um tempo. Now, he will. He always does. He makes it plain when it's time to make it plain. Agora, ele irá, ele sempre o faz. Ele o revela quando é hora para revelar aquilo. But he didn't make it plain then. Why? Mas ele não o revelou então. Por quê? Because he's going to keep it a secret until the last age. Porque ele manteria aquilo em segredo até a última era. And the sounding of the last angel's message was to gather up these mysteries. E o som da mensagem do último anjo reuniria estes mistérios. Vem? Make it clear. Não deixou isto claro. Well, what John saw, he just seen a white horse go out with a rider on it. Mas o que João viu, ele só viu um cavalo branco sair com um cavaleiro sobre si. So that's what he wrote down. Então, foi isto que ele escreveu. Vejam. When he did, that's what he said. Come see. Quando ele o fez, isto foi o que ele disse. Venha, veja. So John went to see what he could see to write to the church, and when he did, he saw a white horse. Então João foi ver o que ele podia ver para escrever para a igreja, e quando ele o fez, ele viu um cavalo branco. And him that sat on it had a bow, and he went forth conquering and to conquer, and there was given to him a crown. E aquele que estava sentado sobre ele tinha um arco, e ele saiu conquistando e para conquistar. E ali lhe foi dada uma coroa. And that's all John saw, so he just wrote that down. Now see, that's in symbol. Isto foi tudo que João viu. Então ele apenas escreveu tudo aquilo. Agora veja, aquilo está em símbolo. That's the way the church has received it. Essa é a maneira que a igreja tem recebido isto. But with the promise at the last day, Mas com a promessa que no último dia he'd redeem it. ele revelaria aquilo, Show what it is. mostrando o que aquilo é. God help us to understand. Deus nos ajude a compreender. Church ages. Eras da igreja, But is not made fully known mas não é totalmente conhecido till the 7th message of the last church age. até a 7ª mensagem desta última era da igreja. Notice, he starts Observe, ele começa this messenger of the 7th church age. este mensageiro da 7ª era da igreja. If you'll notice it, he doesn't start a denomination like the rest of them did. Se você observar, ele não começa uma denominação como o restante deles fez. Wherever it is, he doesn't start. No. If you find out, he's against it. Recorde, se ele não começa, não. Se você encontrar, ele está contra isso. Was Elijah against it? Foi Elias. Estava Elias contra isso? Sure he was. Claro que ele estava. Was John against it with Elijah's spirit? Estava João com o espírito de Elias,
contra isso? What kind of a spirit did Elijah have on him? He was, Que tipo de espírito tinha Elias sobre si? Ele estava... nobody knows much about him. Ninguém sabe muito a respeito dele. Just a man, but he was a prophet. Ele era apenas um homem, mas ele era um profeta. He was hated. Ele era odiado. My. Que coisa! And what time did he rise? E em que tempo ele levantou? Right in the time of the popularity of Israel, when it all went whirly, and he got her out there, and he was a woman hater. Exatamente na época da popularidade de Israel, quando todos eles se tornaram mundanos. Ele escapou dela ali e foi um odiador de mulheres. Sure was. Claro que foi. And he loved the wilderness. E ele amava o deserto. That was his nature. Aquela era a sua natureza. Then them people ought to know. Então, aquelas pessoas deviam ter sabido. When that fellow come out there with that same spirit on him. Quando aquele sujeito saiu ali com aquele mesmo espírito sobre si. Come out there, this John. Not dressed all up like the celebrity. Saiu ali aquele João, não todo bem vestido como uma celebridade, As I said last night, como eu disse ontem à noite. they kiss the babies, Eles beijam os bebês and marry and bury and so forth. e casam e enterram e assim por diante. This man come out as a wilderness man. What was he? Mas este homem saiu como um homem do deserto. O que ele era? He loved the wilderness. Ele amava o deserto. Another thing he done, Outra coisa que ele fez, he hated denomination. ele odiava a denominação. He said, now don't you begin to say we belong to this or that. Ele disse: agora não comecem a dizer, nós pertencemos a isto ou aquilo, For I'll tell you, God's able these stones rise children of Abraham. pois eu lhes digo que Deus é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão. Was no compromiser. Ele não se comprometeu, They couldn't said, did you go to see a reed shaking with wind? eles não puderam. Disse: vocês foram ver uma cana agitada pelo vento? Not John. No, sir. Não, João. Não, senhor. What did he do also? O que ele fez também? Just like Elijah that told Jezebel, he told Herodias. Exatamente como Elias disse a Jezabel, ele disse a Herodias. Walked right up to Herod's face and said, it's not lawful for you to have her. Caminhou diretamente a Herodes e disse: não te é lícito possuí-la. She chopped his head off for him. E ele cortou sua cabeça por isto. Vem, She tried to get Elisha. ela tratou de tirar Elias. That same spirit was in Jezebel was in that woman. Aquele mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher. And the same thing is in the Jezebel church today. E a mesma coisa está na igreja jezabelita de hoje. A mesma coisa. Now, notice it. Agora, observe isto. What a great lesson we find here. Grande lição encontramos aqui. And now, looks like those people would have known. E agora, parece que aquelas pessoas sabiam. John began to call them people out and stand there. Looked like they'd have known that was that spirit of Elisha. João começou a gritar com aquelas pessoas. E ali de pé, parecia que eles sabiam que aquele era aquele espírito de Elias. They should have understood that. Eles devem ter compreendido aquilo. That's what he was. Aquilo era tudo o que era. Now, and we find out and have through the church ages, according to the scripture, Agora, descobrimos e temos através das eras da igreja, de acordo com as escrituras, that we're promised the return of that spirit just before the end. que nos foi prometido o retorno daquele espírito pouco antes do fim do tempo. Is that true? É isto verdade? Now, and notice, you'll notice the nature of it. Agora, e observe, você observará a natureza dele. Now, he will not start another church age like Luther and Wesley and all the rest of them did. Agora, ele não começará outra era da igreja, como Lutero, Wesley e todo o restante deles fez. He won't start another church because there is no more church age. Ele não começará outra igreja, porque não há mais era da igreja para começar. See? Vem? There won't be any more. Não haverá mais nenhuma. So he must be against it.
Because his spirit will be just exactly like they were back there. Então ele deve estar contra isto, porque o seu espírito será exatamente como o deles ali atrás. The same spirit. O mesmo espírito. As I said last night, it pleased God to use it 3 different times. Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo 3 diferentes vezes. That's the number, 3. Esse é seu número 3? Not 2, 3. Não, 2, 3. Already used it twice. Ele já o usou 2 vezes. Now he's going to use it again. Agora ele vai usá-lo novamente. Said so. Assim diz ele. Promised it. O prometeu. Now notice. Agora, observe. He noticed now when he did. Ele... Note agora, quando ele fez... He's not going to start a denomination because the Laodicea church age is the last age. Ele não começará uma denominação, porque a era da igreja de Laodiceia é a última era. And the messenger of the 7th angel, E o mensageiro do 7º anjo, which is the 7th messenger to the 7th church age, o qual é o 7º mensageiro para a 7ª era da igreja, is the fella that is going to reveal by the Holy Spirit será a pessoa que revelará, através do Espírito Santo, all these mysterious things. todas estas coisas misteriosas. Is going to. How many was here last night? Let's see your hand. Isso é o que irá... Quantos estavam aqui ontem à noite? Vejamos suas mãos. I guess I won't have to read over then. You know just where it's at. The 10th chapter. See? Eu acho que não terei que ler isso de novo então. Você sabe exatamente onde isto está? No capítulo 10. All right. All right. Vejam, correto. Correto. The reformers came to reform the last fallen church age preceding them. Os reformadores vieram para reformar a última era da igreja caída, que os precedeu. And then, after the reformers come and reform the church age, E então, depois que os reformadores vieram para reformar a era da igreja, from where it was and went back into the world, de onde ela estava e tinha voltado ao mundo, then they start a new church age. então eles começavam uma nova era da igreja. Always done. Sempre fizeram isto. Always. Sempre. We went through that. Agora, nós passamos por aquilo. See? Vem? See? In other words, here had been a Catholic church age, the Roman Catholic Church. Em outras palavras, aqui houve uma era da igreja católica romana. Along come Luther, a reformer. Em seguida, vem Lutero, um reformador. He's called a reformer. Ele é chamado de reformador. And what does he do? E o que ele faz? He starts out there hammering away. Ele começa bem ali, batendo sempre na mesma tecla. And when he does, he protests the church. E quando ele o faz, ele protesta contra a igreja. And the first thing you know, what does he do? He builds the same thing that he come to drive out of. E a primeira coisa que você sabe, o que ele faz? Ele constrói algo como aquilo contra o que protestou. Another church. Outra igreja. Then they have another church age. Então ele tem outra era da igreja. Then the first thing you know, here comes the church age is such a mess. Along comes John Wesley. A primeira coisa que você sabe, aqui vem, a era da igreja está em grande confusão. Logo veio João Wesley. Another reformer. Outro reformador. See? Builds another church age. Vejam, construiu outra era da igreja. See what I mean? Estão entendendo o que eu quero dizer? Another church age is built up. Outra era da igreja é construída. They're all reformers. Todos eles são reformadores. Notice, this last message of the last church age is not a reformer, he is a prophet. Observe, esta última mensagem da última era da igreja não é de um reformador. Ele é um profeta. Not a reformer. Show me where one prophet ever started a church age. Não um reformador. Mostre-me onde um profeta alguma vez começou uma era da igreja. He's not a reformer. Ele não é um reformador. He is a prophet. Ele é um profeta. Others was reformers, but not prophets. Os outros eram reformadores, não profetas. If they would have been,
Se eles tivessem sido, the word of the Lord comes to the prophet. That's the reason they continued on in the baptism and Father, Son, Holy Ghost, all these other things. a palavra do Senhor vem ao profeta. Esta é a razão pela qual eles continuaram no batismo do Pai, Filho e Espírito Santo. Todas estas coisas. Because they were reformers and not prophets. Porque eles eram reformadores e não profetas. But yet they were a great man of God. Sem dúvida alguma, eles foram grandes homens de Deus. And saw the need of the day that they lived in. Eles viram a necessidade do dia no qual eles viviam. And God anointed them and they sent out there and tore those things to pieces. E Deus os ungiu, e eles foram enviados ali e deixaram aquelas coisas em pedaços. But the full word of God never come to them because they was not prophets, they were reformers. Mas a completa palavra de Deus nunca veio a eles, porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. But in the last days it'll have to be a prophet to take up the mysteries of God. Mas nos últimos dias terá que haver um profeta para tomar os mistérios de Deus, Bring it back because the mysteries is only known by prophets. trazendo de volta, porque os mistérios só eram conhecidos pelos profetas. So it has to be this fellow come. Então, essa pessoa tem que vir. You want to be now? Veem o que eu quero dizer agora? You can't be a reformer. Ele não pode ser um reformador. It's got to be a prophet. Ele tem que ser um profeta. Because it's got to be somebody that's gifted and set there that catches the word. Porque tem que ser alguém com o dom e posto ali para captar a palavra. Now them reformers know there was something wrong. Luther knew that bread wasn't the body of Christ. Agora, aqueles reformadores sabiam que havia algo errado. Lutero sabia que aquele pão não era o corpo de Cristo. And so he preached the just shall live by faith, and that was his message. E então ele pregou: o justo viverá pela fé. E aquela foi a sua mensagem. And when John Wesley come along, he saw that there was sanctification. E quando João Wesley veio, ele viu que ali estava a santificação. So he preached sanctification, that was his message. Então ele pregou a santificação. Aquela foi a sua mensagem. See? Veem? The Pentecostals brought in the message of the Holy Ghost and so forth. Os pentecostais trouxeram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. But in the last days, in this last age, the messenger is not to start any reformation. Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não começa nenhuma reforma, But is to take all the mysteries that those reformers left off and gather them together and solve them to the people. mas deve tomar todos os mistérios que aqueles reformadores deixaram e reuni-los e desvendá-los ao povo. Let me just read it again. It Deixe-me ler isto novamente. sounds so good to me. E soou tão bem para mim. I like to read it. Eu gosto de ler isto. I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, a rainbow upon his head, and his face was the sun, and his feet as pillars of fire. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, um arco-íris por cima de sua cabeça, o sol e os pés como colunas de fogo. Now we saw the same thing which was Christ. Agora nós vimos a mesma coisa, a qual era Cristo, And we know Christ is always the messenger to the church. e sabemos que Cristo sempre é o mensageiro para a igreja, Or correto? he's called the pillar of fire, the angel of the covenant, and so forth. Ele é chamado de coluna de fogo, o anjo do pacto, e assim por diante. And he had in his hand a little book open. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Ah, the seals have done been broke here. Agora, os selos haviam sido abertos aqui. We're breaking them now. Nós os estamos abrindo agora. But this, the thing's open. Mas a coisa já está aberta. And he set his right foot on the sea and his left on the earth. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. And he cried a loud voice E clamou com grande voz, as when a lion roars. como quando brama um leão. And when he cried, 7 thunders uttered their voice. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes.
Que coisa, a conclusão. Sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu, João, ia escrevê-las. Escrever o quê? O que eles disseram. E ouvi uma voz no céu, Deus que dizia: Seal up those things, which the 7 thunders uttered, and write them not. Sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Right. Não o escrevas. Vem. And the angel which I saw stand upon the sea lifted up his hands to heaven. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. And swear by him that lives forever and ever, who E jurou por aquele que vive para todo o sempre, created the heavens and the things in there are, and the earth and the things that are there in there, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, and the sea and the things which are therein, e o mar e o que nele há, that there should be time no longer. que não haveria mais demora. Watch. Observe, Don't forget this now as we go. não esqueça isto agora, enquanto prosseguimos. But in the days of the voice of the 7th angel, Mas nos dias da voz do 7º anjo, that last angel, esse é o último anjo, earthly angel, anjo terreno. this angel come down from heaven. Este anjo desceu do céu. Wasn't him. He come from heaven, but he's speaking here the voice of the 7th angel, which is the angel means the messenger. Anybody knows that? Não era ele, ele veio do céu, mas ele está falando aqui da voz do 7º anjo, o qual é um anjo, significa um mensageiro. Qualquer um sabe disto. And the messenger to the church age, E o mensageiro para a era da igreja, in the days of the voice of the 7th angel, nos dias da voz do 7º anjo, when he shall begin to sound the mystery. quando tocar sua trombeta, o mistério, 7 seals. 7 selos, All the mystery. todos os mistérios Of God should be finished as he hath declared to his servants the prophets. se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. The entire mystery is unfolded. Todo o mistério é desenrolado. That's the ministry of that angel. Esse é o mistério daquele anjo. Vem, Be so simple, people just drop over the top of it. é tão simples que as pessoas simplesmente perdem a melhor parte disso. But yet it'll be perfectly vindicated. Não obstante, será perfeitamente vindicado, It'll just be perfectly known. será perfeitamente conhecido. Everybody that wants to see it can see it. Vem, todos que quiserem ver isto, poderão ver. Right? But the Lord, Vem, isso é correto. Mas aqueles... Jesus said, as he said when he comes, said you got eyes and can't see. Isaiah said you did. You got ears and can't hear. Jesus disse assim, ele disse quando ele veio, disse, tem olhos, mas não veem? Isaías disse que vocês tinham, veem? Tem ouvidos e não podem ouvir. Now, so we find out that Agora, então descobrimos que... that scared me. I looked back at that clock Isso me assustou. Eu olhei ali atrás naquele relógio and I thought it was 10 o'clock. e eu pensei que fossem 10 horas. But I got it ain't even 9 yet. Mas são... Eu tenho... Não são nem mesmo 9 ainda. All right. Veja, correto. Oh my, let's get it now. Oh, que coisa! Vamos obter isto agora. Notice, Observem. I love this. Eu amo isto. Others reformers, but being great men of God, Outros reformadores, por serem grandes homens de Deus, seeing the need of the day, vendo a necessidade do dia, and brought forth reformation. trouxeram uma reforma. But Revelations 10 said his message was to reveal, not reform. Mas Apocalipse 10 diz que a sua mensagem era para revelar, não para reformar. Reveal the secrets. Revelar os segredos. Reveal secrets. It's a word.
in the man. Revelar segredos é a palavra no homem. Hebrews 4 said that the word of God is sharper than a two-edged sword, a piercing even to the sunder of the bone, and a revealer of the secrets of the heart. Hebreus 4 disse que a palavra de Deus é mais aguda que uma espada de 2 gumes, penetrando até a medula, e um revelador para os segredos do coração. This man is not a reformer, he's a revealer. Vem, este homem não é um reformador, ele é um revelador. Revealer of what? The mysteries of God. Revelador de quê? Dos mistérios de Deus. Where the church has got it all tied up and everything, he says, come forth with the word of God and reveal the thing out. Onde a igreja tem tudo isto enredado e tudo mais, ele tem que vir com a palavra de Deus e revelar a coisa. Because he is to restore the faith of the children back to the Father. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. The original Bible faith is to be restored by the seventh angel. A fé bíblica original é para ser restaurada através do 7º anjo. Oh, how I love it. Agora, como eu amo isto. All the mysteries of the seals that the reformers never understood fully. Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. See? Now, look at Malachi 4, just a minute. Vem. Agora, veja Malaquias 4, só um momento. Well, you just mark it down. Bem, você simplesmente anote isto. He is a prophet and restores the original faith of the fathers. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Now we're looking for that person to appear on the scene. Agora, estamos esperando que essa pessoa entre em cena. He'll be so humble. Ela será tão humilde. 10 millions times 10 millions. Well, there'll be a little group. Understand? Milhares e milhares. Bem, ali haverá um grupinho que o entenderá. You remember the other day when John was supposed to come? Quando vocês se recordam outro dia, quando João tinha que vir? Prophesied a messenger before Christ. O mensageiro profetizado para vir antes de Cristo. Come, a voice of one crying in the wilderness. A voz do que clama no deserto. Malachi saw him. Look. Malaquias ouviu. Veja. The 3rd chapter of Malachi. No capítulo 3 de Malaquias. Is the coming of the Elijah that was to come and forerun the coming of Christ. Está a vinda do Elias que havia de vir e precursar a vinda de Cristo. You say, oh no, Brother Branham, it's the 4th chapter. I beg your pardon. Você diz, não, irmão Brana, é no capítulo 4. Me perdoem. Jesus said it was the 3rd chapter. Jesus disse que era no capítulo 3. Now you take Saint Matthew. Agora você toma São Mateus no The 11th chapter, the 6th verse. No capítulo 11, versículo 6. You'll say this, the 11th chapter, I believe it's the 6th verse, 4th, 5th, or 6th, right along there. Ele dirá isto. Capítulo 11. Eu creio que é no versículo 6º, 4º, 5º ou 6º. Bem ali. He said, if you can receive it, we're talking about John. Ele disse, se o podem receber, quando ele está falando a respeito de João. This is he who was spoken of, I'll send my messenger before my face. Este é aquele sobre o qual foi dito, eu enviarei o meu mensageiro diante de minha face. I read Malachi 3. Agora leiam Malaquias 3. Some of them try to apply it to Malachi 4. No, sir. That's not it. Alguns tentam aplicar isto a Malaquias 4. Não, senhor. Não é isto. Notice Malachi 4, as soon as that messenger goes forth, the world is completely burned. Observem, Malaquias 4. Assim que o mensageiro se vai, o mundo é completamente queimado. E os justos caminham no milênio sobre as cinzas deles. So if you put that being him back there, then the Bible told something that wasn't so. We've had 2,000 years, the world ain't burned up yet, and the righteous living in it. Então veja,
Se você aplica isso ali, então a Bíblia disse algo que não era. Temos tido 2000 anos e o mundo ainda não foi queimado e os justos estão vivendo nele. So it's got to be in the future. Então isso tem que estar no futuro. Oh, que coisa! If you go here in Revelation and see what that messenger at the end of this age is supposed to do, then you'll see what it is. Se você chegar aqui em Apocalipse e vir o que esse mensageiro no fim desta era deve fazer, então você verá o que é isto. He must be a prophet. Ele deve ser um profeta. Just catch these ends that these reformers didn't see and place it in there. Ele tem que apanhar estas pontas que estes reformadores não viram e colocá-las ali. How can Matthew 28:19 compare with Acts 2:38 without the spiritual revelation of God? Como pode se comparar Mateus 28:19 com Atos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? How can these people say the days of miracles are past and so forth like that and without revelation of God? Como podem essas pessoas dizerem que os dias dos milagres passaram e coisas como essas, e sem a revelação de Deus? The only way they'll ever know it. Essa é a única maneira através da qual eles alguma vez saberão disso. Know what's right or wrong. Saberão se está certo ou errado, vem? But they've come through seminaries. I hope we have time to get into them. Mas eles vieram através de seminários. Eu espero ter tempo para entrar nisso. I want to hurry because I don't want to keep you here over a week, you know what I mean? This opening seal. Eu quero apressar porque não quero vos segurar por mais de uma semana. Vocês sabem o que quero dizer? Isso na abertura destes selos. Got one day and I'd like to have prayer for the sick on that day if I could. Eu tenho um dia. Eu gostaria de fazer oração pelos enfermos naquele dia, se eu puder. Now look Malachi 4. He's a prophet and restores the original faith of the fathers. Agora vejam, Malaquias 4. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. At the end time, E no fim do tempo, when the tribulation period comes, quando vier o período da tribulação, here's the little thing we're going to reverse back a minute. agora aqui está uma coisinha que nós vamos rever um pouquinho, For the 3.5 years onde os 3 anos e meio, are Daniel's 70 weeks, ou melhor, as 70 semanas de Daniel. the last half of Daniel's 70 weeks, which is 3.5 years. A última metade das 70 semanas de Daniel, que são 3 anos e meio. How many remembers that from the church ages? Agora quantos recordam disto? Nas eras da igreja? Vem? It's 70 weeks determined. Há 70 semanas determinadas. Look how perfect it was. Vejam quão perfeito isto foi. That Messiah will come. Diz, o Messias virá. And he'll be cut off for a sacrifice in the midst of the week. E ele será cortado por sacrifício no meio da semana. And the obligation will cease. E a oblação cessará. Then there is still 3.5 years Então, ainda restam 3 anos e meios waited for the Messiah doctrine to the Jews. para a doutrina messiânica aos judeus. And God does not deal with the Jew and the Gentile at the same time. E Deus não trata com o judeu e com o gentil ao mesmo tempo. He deals with Israel as a nation, Ele trata com Israel como uma nação, Gentile as an individual. com o gentio como um indivíduo. He never taken the Gentiles for his bride. Ele nunca tomou os gentios para sua noiva. He's taken a people out of the Gentiles. Ele tirou um povo do meio dos gentios. Okay? Now he deals with Israel as a nation. Vem? Agora ele trata com Israel como uma nação. And now there she sits right there now as a nation. E agora ali está ela estabelecida como uma nação. I got a letter from Paul today, Paul Boyd. Eu recebi uma carta hoje de Paul Boyer. And he was telling me, he said, Brother Branham, how true it is. Ele estava me disse, irmão Branham, quão verdadeiro é isto. These Jews still have a funny feeling towards the Gentiles no matter what's happened. Esses judeus ainda sentem algo estranho em relação aos gentios, apesar do que aconteceu. Sure they will. Claro que eles sentem. They got to
Eles deviam sentir. When Martin Luther made the proclamation Quando Martinho Lutero proclamou que that all Jews ought to be run off and their buildings burnt down because they were Antichrist, todos os judeus deveriam ser colocados para fora e seus edifícios queimados porque eles eram o anticristo. see? Vem? Martin Luther made that statement himself in his writing. Martinho Lutero, ele mesmo, em seus escritos fez esta declaração. Now Hitler just fulfilled what Martin Luther said. Agora, Hitler simplesmente cumpriu o que o Martinho Lutero disse. Why did Martin Luther say that? Por que Martinho Lutero disse aquilo? Because he was a reformer, not a prophet. Porque ele era um reformador, não um profeta. God, that prophet blessed Israel. He said, whosoever blesses you will be blessed, who curses you will be cursed. Deus, aquele meu profeta abençoou Israel. Ele disse, seja quem for que te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. How can one prophet stand and deny what the other prophet said? Como pode um profeta se colocar de pé e negar o que aquele outro profeta disse? You can't do it. Ele não pode fazê-lo. It's got to be in harmony. Tem que estar em harmonia. Vem. That's the reason they class. See, Germany is supposed to be a Christian nation. Mas essa é a razão que eles Vejam, a Alemanha está suposta a ser uma nação cristã. And the way they treated Israel, they still got a stick on their shoulder, and you can't blame them. E a maneira pela qual eles tratam Israel, eles ainda têm um jugo sobre os ombros. E você não pode culpá-los. But just remember, if the Jews sitting here, don't you worry, the day's coming. Mas recordem, se houver judeus assentados aqui, não se preocupem, o dia está chegando. God can never forget them. Deus nunca pode esquecê-los. They were blinded for our sake. Eles foram cegados por nossa causa.